Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui vendo nossos vídeos, acompanhando a história do nosso garoto, John, que segue internado ainda na UTI, completando hoje 78 dias de internação. Eu quero compartilhar com vocês uma noite difícil que nós tivemos, algumas noites difíceis, mas eu quero trazer uma mensagem de paz para o seu coração nesse dia. Para começar, eu quero ler com vocês o que está escrito lá no Salmo 77, versículo 11. Está escrito: Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se lembra mais das bênçãos que Deus te dá ou das dificuldades, das provações, das noites mal dormidas? Eu confesso para vocês, meus irmãos, que nós estamos chegando num ponto assim de cansaço extremo. Estamos ficando na UTI, eu e Grace, sempre revezando. Eu e Grace, as noites lá não são fáceis. A noite que eu tive essa noite passada, do dia 9 para o dia 10, de segunda para terça, foi muito difícil. Mais uma vez o John teve uma crise de abstinência. E antes de eu contar para vocês, eu quero te convidar para, se você quiser compartilhar a nossa história, pode ficar à vontade, pode enviar esse vídeo para quem você acha que precisa de ver testemunho, ver a obra de Deus na vida da nossa criança. Você também, se você não for inscrito, se inscreva aqui e dá uma curtida, porque isso ajuda o nosso vídeo a ser divulgado e a mensagem que a gente tem aqui chegar no coração de outras pessoas. Agora eu quero te mostrar esse videozinho aqui, para você ficar alegre junto comigo. Ih, amor. Vamos no corredor? Já fui no café aquele dia? Eu quero passear, novos lugares, papai. Essa voz hipnotizante que fica fazendo mimi. Peraí, vamos arredar pra cá pro sol pegar na cara dele. Aí, John. Olha aí, John. Solzinho, amor. Olha o sol. Agora ele não vai abrir o olho. Agora que vai abrir mesmo. Tá sem óculos escuros, né? Sim. Imagina, quando colocar óculos escuros. Esse vídeo a gente gravou na segunda-feira. Foi quando a gente deu pela primeira vez um passeio com o John. Eu que tô segurando ali, mas a Grace está do nosso lado o tempo todo. Ele totalmente desconectado. Por falar em desconexão, eu vou contar um caso para vocês. Uma das vezes que ele estava indo com o tubo, ele se autoextubou. Ele tirou o tubo dele. Aquela noite, eu já relatei aqui em outros vídeos, aquela noite foi uma das noites mais difíceis da minha vida. Eu acordei de madrugada com os equipamentos fazendo barulho. Eu cheguei na frente dele, ele estava soltando bolhas pela boca, espumando. Eu, com muito sono, eu peguei a gazinha assim para limpar a boca dele. Quando eu percebi, estava faltando alguma coisa. Que coisa era essa que estava faltando? O tubo. Ele tirou o tubo e o tubo fica lá dentro, muito para dentro da garganta dele. Ele se machucou. Naquilo, eu saí do quarto desorientado, chamei por ajuda, a ajuda chegou, a enfermeira começou a falar comigo: ó, toca a campainha aí, o alarme, né, para chegar o médico, chegar todos que precisavam para ajudar ele. Chegou aquele tanto de gente, quando eu vi tinha 6 pessoas na sala. Eu fiquei muito triste com aquilo, muito angustiado, me sentindo culpado, porque no outro dia ele tirariam o tubo dele. Eles fariam o processo que chamam de extubação no outro dia. Por isso os medicamentos foram reduzidos. Ele estava mais aceso, ele teve muita secreção durante a noite. Aquele esparadrapo que eles colocam para segurar o tubo estava muito molhado e ele conseguiu. Isso ele tinha mais ou menos, eu acho que 3 semanas de vida. Ele já conseguiu pegar o tubo e puxar, de tão esperto que ele estava. Ele já tinha operado do coração, o primeiro procedimento, e estava naquele processo de tirar ele do tubo. Eu consigo contar isso para vocês aqui hoje e eu me lembro da dor que eu senti naquela noite. Eu fui para a sala de espera, eu estava chorando muito, estava angustiado, estava me sentindo culpado. Quando o médico terminou o procedimento, ele chegou lá, ele foi lá, ele se importou comigo. Deus enviou ele para conversar comigo. Ele foi lá, ele me abraçou e falou assim: cara, você não teve culpa disso acontecer com seu filho. E infelizmente isso é um procedimento comum aqui. Os bebês fazem isso porque antes de sair do tubo, a gente tira a sedação deles e acaba que acontece isso, porque é uma coisa que está incomodando. Eu conto para vocês aqui com riqueza de detalhes
Esse dia que marcou a minha vida, que foi uma das noites mais difíceis para mim naquele lugar. Essa noite passada, o John estava muito ruim, ele estava se contorcendo, ele vomitou umas 4, 5 vezes. Por que ele estava acontecendo isso, gente? Deixa eu explicar para vocês. Eles estão reduzindo os medicamentos dele. Tem um medicamento muito forte que chama metadona. Ele entrou para substituir o que ele tomava antes, que era o fentanil e a morfina, que são sedativos fortes da classe dos opioides. Esse metadona, ele foi reduzido no sábado. Ele estava com uma dose de 0,42, passou para 0,36. Ele já vem sendo reduzido há um tempo e o John veio tolerando. Contudo, a dieta dele também foi aumentada. Ele estava tomando 50 ml de fórmula ou de leite e foi aumentada para 55. Ele já tem essa dificuldade no intestino dele por causa da cirurgia do intestino, que foi tirada a válvula, foi tirada o apêndice, o seco. Então já é mais difícil para ele fazer essa digestão. Ao mesmo tempo que reduziram a medicação, aumentaram o leite. E isso aconteceu o quê? Ele começou a ficar nauseado, começou a ficar enjoado, ele começou a vomitar. Com o vômito, ele não estava deixando os outros remédios no estômago, não estava absorvendo. Porque ele mostrava dor, fazia cara de dor. E eu já tenho um checklist para fazer quando ele está assim. Eu já levanto, eu olho se é fralda, se é secreção na traqueostomia dele, se é alguma coisa no suporte do pescoço dele, que às vezes pode ter soltado a gazinha, tá apertando, alguma coisa assim. Eu olho também se a água do umidificador, do ventilador, tá correta, o oxigênio, se tá pouco, se tá muito, a bolsinha dele, se tá soltando, se tá com muitas fezes e tem que retirar, se ele tá com calor, se ele tá com febre, enfim, é muita coisa. Eu e a Grace já estamos treinados nisso, a gente já olha tudo. Eu olhei tudo e eu não conseguia acalmar o meu filho, eu orava com ele e nada acontecia. Eu fiquei angustiado, eu fiquei nervoso, eu não sabia o que estava acontecendo. Ele levantava os braços, ele fazia cara de dor, mexia um pouco com ele, ele vomitava. A gente passou uma noite praticamente em claro. Foi uma noite muito difícil e eu me lembrava daquele versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando amanheceu, ele ficou melhor. Só que ainda assim, quando manuseava ele gofava, ele vomitava. Ele começou a ficar mosqueado, que é o que chamamos quando a pele dele começa a ficar meio roxa, meio branca, fica parecendo tipo uns risquinhos, umas pintinhas. Ele começou a ficar pálido. Eu chamei o médico e veio a médica também que atendeu ele. Inclusive a médica que estava com ele hoje era a mesma médica do dia do nascimento dele. Assim que ele nasceu, ela pegou ele e acompanhou a gente até a UTI. E quando ela chegou lá, ele estava com os pés gelados, ele estava muito branco. Ela segurava as mãozinhas dele assim para tentar sentir o pulso. E eu via no olhar dela uma preocupação. Olhava para o monitor para ver a saturação e tal. Já pediu os técnicos de enfermagem para trazer morfina, aplicar morfina. E por mais que eles digam que é normal essa questão de abstinência, pra gente que é pai é muito ruim, porque a gente já fica com o coração preparado para ir embora, porque os treinamentos que eles estão nos dando, né, para trocar a bolsinha, trocar a fixação, fazer a aspiração, a gente já está praticamente treinado nos aspectos que ele precisa para poder vir para casa. Só que para poder vir para casa ele precisa de ganhar peso. E para ganhar peso, ele precisa de manter a dieta no estômago. Só que ele não estava mantendo a dieta, ele estava vomitando, estava perdendo também o efeito dos remédios e estava virando aquela bola de neve. Só que quando ela chegou lá, aplicou a morfina nele por volta de meio-dia, ele foi melhorando. Eu tive notícias da Grace que ele está bem, graças a Deus. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Por que a gente se lembra tanto do que machuca a gente? Por que eu ainda consigo lembrar com detalhes da noite que ele tirou o tubo, que pra mim foi assim, sabe? Eu me sentia muito culpado, eu pensava assim, eu tinha que ter ficado acordado olhando pro meu filho. E essa noite agora, eu fiquei acordado com ele praticamente a noite toda. E ele acordado e chorando, e eu não sabia o que fazer, eu só orava, e aquilo não melhorava. Eu pedia a Deus para agir, para ter misericórdia, e ele não tinha uma reação, ele não melhorava. E a gente fica se lembrando disso, a gente fica se martirizando por isso. Mas quando eu paro para pensar no versículo de hoje,
Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. É lembrar do que Deus já fez. Eu olho para o John hoje, nas fotos que a gente mostra, se comparar com as fotos dos vídeos que a gente fez lá no começo, ele não está entubado, ele não está com acesso na cabeça, ele não está com acesso central, já está cicatrizando. A bolsinha de colostomia dele, a parte que já ficou na carne viva, já está cicatrizando também. Nós aprendemos a trocar, agora nós temos os materiais certos, com muito custo acertou a bolsinha dele. Ele está respirando, a gente saiu com ele 3 dias seguidos praticamente. A gente conseguiu sair, a Grace saiu com ele, depois eu saí com ele 2 dias, saiu sem oxigênio. E quando vem essa dificuldade, essa luta, a gente fica nervoso, quer que Deus resolva as coisas no momento. Eu fiquei angustiado, a Grace chegou. Quando ela chegou, eu desabafei com ela, falei, Grace, como que eu fiquei nervoso essa noite? Há muito tempo eu não ficava assim com o John, porque eles dizem que lá na UTI é uma montanha-russa, está acontecendo notícias boas, você está tendo melhora, pode preparar que vai ter alguma piora, mas não pode ser assim, a gente tem que se preparar e confiar em Deus, manter o nosso coração na promessa que Ele tem. O último vídeo eu contei pra vocês, eu vou deixar aqui nos cards, eu contei pra vocês sobre uma menininha que tentou acabar com a vida dela e de ver o John, ela teve a vida mudada. Eu contei pra vocês também de uma moça que, por ver os vídeos aqui do John, a gente contando a história dele, ela decidiu voltar para a clínica de recuperação e se recuperar, que ela é usuária de droga. Quando vem uma dificuldade, a gente esquece quem está no barco. Eu estou falando a gente, mas eu quero falar eu. Se você não é assim, glória a Deus. Mas eu sou assim. Eu me senti fraco, eu me senti debilitado, mas eu sei quem está no controle e eu tenho que me lembrar das maravilhas que Ele já fez na vida do John. E ele já está bem novamente. Para quando vier essas lutas, a gente se lembrar e confiar em Deus, que Ele não faz nada pela metade. Acalmar o nosso coração. Eu sei que a gente vai ter muita notícia boa para contar. O John tem melhorado a vida de muita gente. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma música que a nossa irmã Rosalina, esposa do pastor Ivani da nossa igreja presbiteriana, fez para ele. Ela estava orando por ele e veio essa música na mente dela. E eu quero deixar aqui para vocês. Eu te agradeço pela sua companhia. Não vá embora sem se inscrever, sem deixar o seu joinha, porque isso ajuda a gente a alcançar mais vidas. Deus te abençoe e até a próxima. John, você é muito especial para Deus. John, você é muito especial pro papai e a mamãe. John, você é muito especial para nós. Estamos aqui orando por você. Deus é teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente em todos os momentos. Nosso Deus é grande e tudo pode fazer, maravilhas fará em você também. Maravilhas fará por você também. Deus te abençoe, John.